Bom dia, boa tarde ou boa noite, se esse for o seu momento de leitura. Estamos no nosso segundo áudio do 16º capítulo do livro Armado para o Combate, do autor Rick Renner. Estamos no nosso segundo áudio. Vamos lá? Tópico 2. A oração de petição. Estamos no 6º tópico, Ele tem 6 tipos de orações classificadas. Então, nós estamos na segunda oração. Oração de petição. A segunda palavra usada com mais frequência para oração no Novo Testamento foi extraído da palavra deizes. A palavra deizes e as suas diversas formas são traduzidas como oração e petição mais de 40 vezes no Novo Testamento. Paulo usa essa palavra em Efésios 6,18, quando diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Nesse versículo, a palavra deise é traduzido pela palavra súplica. Deise foi extraído do verbo deomai, que descreve mais literalmente uma necessidade ou um desejo. É a imagem de uma pessoa com alguma espécie de necessidade ou desejo em sua vida pessoal. À medida que o tempo passou, a palavra necessidade começou a assumir o significado de oração. O tipo de oração que expressa as necessidades e desejo básico a Deus. Essa palavra, porém, tem a ver com necessidade muito básica. Não com desejo de coisas palpáveis como casas maiores, carro mais caro e etc. A palavra deizes tem a ver com a necessidade básica que precisam ser atendida para que uma pessoa continue com a sua existência. Portanto, poderíamos dizer que uma deise é uma petição ou um clamor pela ajuda de Deus que expõe a insuficiência de uma pessoa para suprir a própria necessidade. Vemos que Jesus orou dessa maneira em Hebreus 5:7. Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações e súplica a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. A palavra orações, nesse versículo foi extraído da palavra deizes. Isso nos diz claramente que o Senhor Jesus estava muito ciente da fraqueza da sua humanidade, reconhecendo sua necessidade e a capacidade do Pai de supri-lo de força. Jesus orou profundamente com seu coração e a sua alma, pedindo ao Pai para suprir a ajuda divina para a sua humanidade. Jesus estava tão ciente da própria necessidade que ele orou, com forte clamor e lágrimas. Alguns procuravam usar essa expressão forte clamor e lágrima como base bíblica para um novo método de oração. Depois, eles tentaram ensinar esse novo método como doutrina a outros. Esse versículo, porém, não oferece uma nova forma de oração. Foi apenas o clamor do coração de Jesus ao Pai, clamando para que Deus o revestisse de poder e suprisse as suas necessidades mais básicas de força e poder. A palavra deizes é usada novamente em Tiago 5,17, onde diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. A expressão orou com instância também foi extraído da palavra deizes. Significa que, embora Elias fosse um grande
e poderoso homem de Deus, ele reconhecia a sua própria incapacidade de fazer qualquer coisa significativa para Deus. Em seu profundo senso de necessidade, ele orou com instância desses, pedindo a Deus para intervir em seu favor. Esse tipo de oração vem de alguém que é muito consciente da sua própria necessidade na vida. A palavra desses quase sempre retrata um grito de socorro. Uma pessoa que faz esse tipo de oração apela para Deus de uma posição de humildade, enquanto pede a Ele para conceder-lhe algum tipo de petição especial, como um pedido de poder espiritual para ministrar, de força para resistir à tentação ou para ser sustentado em uma crise, entre outras coisas. Considerando que a palavra proseixes tem a ver principalmente com entrega e consagração, a palavra deis tem a ver com humildade. Mais uma vez, essa palavra retrata a imagem de um cristão que reconhece a sua total dependência de Deus e, portanto, a sua incapacidade de suprir a própria necessidade, contando completamente com a capacidade de Deus de suprir a sua necessidade, seja ela espiritual, seja mental ou emocional. Essa pessoa ora com instância e sinceramente, suplicando a Deus do fundo do seu espírito e alma, que Ele se mova graciosamente em seu favor. Agora, vemos que a palavra desses é usada em Efésios 6,18 e traduzida como súplica. A versão King James diz: orai no Espírito em toda circunstância, com toda petição e humildade e insistência. Uma tradução melhor seria: orando sempre com toda oração e com toda petição sincera, ardente e profunda. Essa forma intensa de oração vem da consciência de uma pessoa de sua própria fragilidade humana. A oração de petição é, portanto, a oração que expõe a insuficiência de uma pessoa e a sua necessidade contínua de Deus. Para ver outros exemplos desses, ver 2 Coríntios 8, 4 e 1 Tessalonicenses 3 e 10. Terceiro tipo de oração: oração de autoridade ou oração da fé. A terceira forma de oração usada no Novo Testamento é extraída da palavra aitel. A palavra aitel é usada aproximadamente 80 vezes no Novo Testamento, o que faz dela a terceira palavra mais comum para oração. A palavra aitel significa eu peço ou eu exijo. À primeira vista, esta palavra grega parece uma palavra estranha para oração, porque não se refere a alguém que pede algo humildemente a Deus. Em vez disso, aitel descreve alguém que ora com autoridade, quase exigindo algo de Deus. Essa pessoa sabe o que necessita e não tem medo de pedir com ousadia. Diferente da palavra desses, que tenha mais a ver com a necessidade e desejos espirituais, a palavra aitel tem a ver principalmente com as necessidades palpáveis, como alimento, abrigo, dinheiro e assim por diante. Mas como uma pessoa pode se aproximar de Deus com tal fraqueza, ordenando e exigindo que suas necessidades sejam supridas por Ele? Jesus nos deu a chave para entendermos a palavra aitel em João 15:7. Ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. A palavra pedir nesse versículo foi extraído da palavra aitel. Essa frase poderia, portanto, ser traduzida como exigirei o que quiserdes. Algumas pessoas perturbam-se com a noção de exigir algo de Deus.
Entretanto, ela não é tão perturbadora quando você a analisa no contexto complexo do versículo. No início do versículo, o Senhor Jesus disse: "Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós." Observe que a palavra permanecer é usada 2 vezes nesse versículo. Em ambos os casos, permanecer é extraído da palavra meno, que significa ficar, permanecer, residir, habitar, continuar, permanecer em união constante com ou fixar residência permanente. À luz dessas definições, poderíamos traduzir o versículo desse modo: se vocês habitarem, permanecerem, ficarem, residirem, continuarem permanente em mim, e se as minhas palavras habitarem, permanecerem, ficarem, residirem, continuarem permanentemente em vocês, poderão pedir com força tudo o que desejarem, e isso lhes será feito. O Senhor Jesus sabia que se as palavras dele fixassem residência permanente em nossos corações e na nossa mente, nunca pediríamos alguma coisa que não estivesse alinhada com a vontade para com as nossas vidas. Ser consequente quando permitimos que a palavra de Deus se aloje permanente e habitualmente em nossos corações, essa palavra transforma de tal forma a nossa mente que, quando oramos, fazemos isto de acordo com a vontade de Deus. Quando você sabe que está orando de acordo com a vontade de Deus, não precisa pronunciar seus pedidos medrosamente. Em vez disso, você pode afirmar a sua fé com ousadia e esperar que Deus se mova em seu favor. Como diz o autor de Hebreus, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4,16. A palavra aitel também se encontra em 1 João 5, 14 e 15. Nesse versículo, João diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Observe a primeira parte do versículo 14, onde João diz: esta é a confiança. A palavra confiança é derivada da palavra parresia e sempre retrata alguém que é extremamente ousado ou corajoso. E como se João dissesse: se você quer saber por que somos tão ousados, corajosos e diretos quando oramos, eis o motivo. O versículo continua dizendo: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Veja especialmente que João diz: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. A palavra pedirmos é mais uma vez extraída da palavra aitel. Devemos enfatizar que esta palavra é mais uma vez usada em conexão com conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Logo, esse versículo poderia ser parafraseado deste modo: se pedirmos com veemência alguma coisa que esteja de acordo com o seu desejo para a nossa vida. Usando as mesmas palavras de Jesus em João 15:7, João faz uma afirmação semelhante. Se a palavra de Deus habitar permanentemente em nós e se orarmos de acordo com essa palavra que habita no nosso interior, podemos entrar na presença de Deus e fazer os nossos pedidos conhecidos com grande ousadia, coragem e confiança. Deus claramente não se ofende com esse tipo de oração direta. João continua:
E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Essa palavra pedir é extraída mais uma vez da palavra aitel. Se a palavra de Deus habita em você, se a palavra se alojou no seu coração e na sua mente e fixou residência em sua vida, então você não fará orações que não estejam alinhadas com o plano de Deus. Portanto, quando você orar, as suas orações serão precisas e alinhadas com o plano pré-determinado do Pai para a sua vida. Você estará orando à vontade de Deus. Quando você acumulou em seu coração um firme fundamento de conhecimento baseado na palavra de Deus, você pode ser muito ousado e corajoso em sua vida de oração, que é exatamente o que Deus quer que você faça. O desejo dele é que você avance com ousadia e coragem em oração, a fim de tomar posse da vontade dele para a sua vida e fazer com que ela se manifeste. Permitindo que a palavra de Deus assuma um papel de autoridade no seu coração e na sua mente, você está dando a essa palavra a liberdade para transformar o seu pensamento. E quanto mais a sua mente for renovada pela palavra de Deus, mais as suas orações estarão de acordo com o plano dele para a sua vida. Quando você está nessa posição, está pronto para experimentar esse tipo aitel de oração. Com a lança de súplica e da oração à sua disposição, você pode se mover com ousadia, coragem e confiança a novas dimensões de oração para obter a petição que você deseja de Deus. Para os outros exemplos da palavra aitel, veja Efésios 3:20, Tiago 1:5, o 6 e o 1 e 5 e 6 e 1 João 3:22. Quarto tipo de oração. Oração de ação de graça. A quarta forma mais comum da oração no Novo Testamento é extraída da palavra Eucharistia. A palavra Eucharistia e suas diversas formas são usadas 15 vezes ao longo do Novo Testamento. Eucharistia é um composto das palavras eu e charistia. A palavra descreve algo que é bom ou bem, denota uma boa disposição geral ou sentimento com relação a alguma coisa. A palavra charistia vem da palavra charis, a palavra para graça. Quando unidas em uma só palavra, a nova palavra Eucharistia se refere a sentimentos maravilhosos e bons sentimentos que fluem livremente do coração como reação a alguma coisa. Ela é usada principalmente nas epístolas de Paulo, quando ele agradece a Deus alegremente por alguma coisa ou um grupo de pessoas. Por exemplo, quando Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ele estava tão tomado pela graça de Deus no meio deles que falou livremente do fundo do coração, dizendo: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Efésios 1:16. Essa é a ideia transmitida nessas palavras. Os meus sentimentos com relação a vocês não podem ser contidos. Não posso deixar de agradecer a Deus por vocês. Em Colossenses 1:3, Paulo ora da mesma maneira pela igreja de Colosso, dizendo: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo orou de maneira semelhante pelos cristãos de Tessalônica. Ele disse: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando vós em nossas orações e sem cessar. 1 Tessalonicenses 1:2. Do mesmo modo, mais tarde ele orou: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus. 2 Tessalonicenses 1:3. Além do mais, Paulo usou a palavra Eucharistia em 1 Tessalonicenses 5:18, quando nos diz:
Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. De acordo com esse versículo e a vontade de Deus que usemos, a oração de ação de graça em todos os aspectos da nossa vida, Paulo diz, em tudo. O grego poderia ser melhor traduzido desse modo, em todas as ocasiões e de todas as maneiras possíveis. Isso significa claramente que um espírito de ação de graça deveria exercer um papel dominante em nossa vida. Principalmente quando você está orando pelos outros. Deveria parar por um instante e refletir a respeito de tudo que Deus fez na vida dessas pessoas. Você provavelmente perceberá que, embora elas ainda possam ter falhas que perturbem você, elas progredirão muito em comparação ao que costumava ser. Enquanto você se lembra do que a graça de Deus já realizou nas pessoas pelas quais estão orando e o quanto elas mudaram, poderá agradecer a Deus livremente, alegremente e sem reserva pela sua obra transformadora na vida delas. Essa lança de súplica e da oração, em particular, é extremamente importante em nossa vida espiritual. Embora a maioria das pessoas prefira falar sobre súplica, intercessão e outras formas de oração, a oração de ação de graça também é uma parte vital do nosso armamento espiritual. Por outro exemplo da palavra Eucaristia, veja 2 Coríntios 4:15, o 9, o 11 e 12, Filipenses 4:6, Colossenses 2:7, o 4 e o 2 e 1 Timóteo 4, o 3 e o 4 e Apocalipse 7 e 12. Quinta oração, a oração de súplica. A quinta forma de oração usada no Novo Testamento é extraída da palavra entelce. A palavra entelce e suas diversas formas são utilizadas apenas 5 vezes no Novo Testamento. Entelches é extraída da raiz intuchano, que é um composto das palavras em e tuchano. A palavra em significa em ou dentro, e a palavra tuchano significa deparar com. Quando essas duas palavras são unidas em uma, a palavra resultante significa cair nas mãos de uma situação, ou deparar com uma circunstância com outra pessoa. A palavra entelxe e as suas diversas formas como entuchano, em geral, são traduzidos como a palavra intercessão no Novo Testamento. Entretanto, eutelches não se refere necessariamente à intercessão como pensa a maioria das pessoas. Isso é, oração por outras pessoas. A palavra entelches carrega consigo a ideia de alguém que vai a Deus com uma fé simples, como a de uma criança, para desfrutar livremente de comunhão da presença do Senhor. Um expositor disse que essa é a oração na sua forma mais individual e simples. Significa literalmente deparar com ou cair nas mãos de. A ideia é ser capturado pela presença do Senhor ou entrar em um relacionamento maravilhoso em oração. Em alguns lugares, ela foi traduzida como a palavra súplica. Na verdade, essa é a ideia refletida na palavra entelxe, suplicar ao Senhor. Essa palavra era usada em alguns escritos clássicos para retratar um relacionamento amoroso entre dois amantes, dois indivíduos que foram capturados um pelo outro, que encontraram ou descobriram um ao outro e agora estão compartilhando suas vidas. A palavra entelxe denota uma forma maravilhosa e íntima de oração,
por meio da qual aprendemos a entrar na presença de Deus com uma fé de criança, para nos expressar livremente, para expressarmos nossos desejos livremente e para desfrutar sem reserva da sua maravilhosa presença. Além disso, a oração de súplica se refere àqueles momentos especiais em oração quando Deus, por intermédio do seu Espírito, derrama sobre nós seu amor e nos enche do conhecimento da sua aceitação transformadora. Graças a Deus pelo glorioso privilégio que Ele nos concedeu de desfrutarmos esse tipo de comunhão íntima com Ele. Para outros exemplos da palavra entelx, ver Romanos 12, 2 e 1 Timóteo 2, 1 e o 4 e o 5. Sexta tipo de oração, oração de intercessão. A sexta palavra para a oração usada no Novo Testamento é extraído da palavra operentugishano. Essa palavra grega aparece apenas uma vez em todo o Novo Testamento, o que a torna uma das palavras mais raras que denotam diferente forma de oração. O único uso de uperectushanos no Novo Testamento está em Romanos 8:26. Entretanto, ela não é usada com relação aos cristãos, em vez disso, é usada com relação ao Espírito Santo. Romanos 8:26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Você percebeu quem está fazendo essa obra específica de intercessão? O Espírito Santo. Paulo diz: mas o próprio Espírito intercede. Portanto, a palavra para intercessão, uperectushanon, não é uma obra intercessora que nós fazemos, mas uma obra que o Espírito Santo faz em nosso favor. A palavra intercessão, uperectushanon, é uma palavra antiga que significa descer em favor de outra pessoa. É o que chamaríamos de resgate. Por exemplo, se alguém caísse no fundo da caverna, você teria que descer para dentro daquela caverna junto com essa pessoa, a fim de retirá-la e resgatá-la. É exatamente essa a ideia por trás dessa palavra para intercessão. Usando, Paulo nos diz que essa é uma obra especial de intercessão, feita pelo próprio Espírito Santo. Ela fala daqueles momentos em que o Espírito de Deus se une a nós sobrenaturalmente em nossa circunstância, compartilha as nossas emoções e frustrações e depois começa a desenvolver um plano que finalmente nos tira do caos. O verdadeiro ministério de intercessão do Espírito Santo ocorre quando você não tem palavras e não sabe como orar. De repente, sobrenaturalmente, o Espírito Santo desce até esse lugar de incapacidade e se une a você no ritmo da oração. Com todos os seus maravilhosos atributos e características de personalidade, o Espírito Santo ainda sente tudo que você sente. Ele se compadece do seu sentimento de total inadequação. Ele entende as batalhas que você está enfrentando. Ele desce voluntariamente até cada circunstância difícil com você, sentindo as suas sentindo as suas emoções de medo, ira ou frustração. Então, ele dá início a um plano de resgate. Portanto, embora a palavra intercessão signifique descer com outra pessoa, o propósito não é ter alguém com quem você possa compartilhar sua experiência de estar no fundo do poço. Em vez disso, o propósito da intercessão é resgatá-lo, renová-lo e livrá-lo da situação difícil que você está enfrentando.
É exatamente disso que se trata o ministério da intercessão do Espírito Santo. Quem experimenta esse tipo de intercessão e intervenção divina sobrenatural? Romanos 8:26 começa dizendo: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Preste atenção especialmente à palavra fraqueza. Um grande expositor diz que esse versículo poderia ser traduzido como: semelhantemente, o Espírito ajuda aquele que sabe que são fracos e enfermos. Era exatamente essa ideia que Paulo tinha em sua mente. Em outras palavras, é quando finalmente reconhecemos a nossa própria fraqueza humana que começamos a abrir nosso coração e a nossa alma para esse ministério de intercessão do Espírito Santo. Até admitirmos a nossa total necessidade de sua obra em nós, o Espírito Santo está limitado em sua capacidade de se mover livremente em nossas vidas. Entretanto, no instante em que lidamos com as nossas necessidades de ajuda sobrenatural, no momento em que abrimos nossos corações para o Espírito Santo e clamamos por sua ajuda, nos permitimos que ele libere seu poder dentro de nós. E então, que o Espírito Santo, é então que o Espírito de Deus pode dar início ao seu ministério sobrenatural de intercessão em nossas vidas, lançando sua lança mortal no coração das estratégias do inimigo, para destruí-la antes mesmo que elas possam manifestar em nossas vidas. Uma palavra final. Nesse livro, pesquisamos amplamente os textos bíblicos para captar uma compreensão do armamento espiritual. Estudamos a palavra de Deus para ver o que ela tem a dizer a respeito da nossa posição vitoriosa sobre Satanás. Agora que você terminou de lê-lo, pode decidir passá-lo para outra pessoa ler, mas não se permita esquecer os princípios básicos contidos dentro dessas páginas. Lembre-se especialmente dessas duas verdades e nunca deixará de aplicá-las na sua vida. Primeiro, a verdadeira guerra espiritual tem a ver com assumir autoridade sobre a sua mente e a sua carne, assim como assumir autoridade sobre as obras das trevas. Segundo, se você está vivendo uma vida santa e consagrada, a maior parte da batalha espiritual em sua vida já se instalou. Para lidar com os outros ataques que o inimigo levanta contra você, é preciso aprender a aplicar a palavra de Deus diretamente nas circunstâncias que o desafiam. Não importa qual seja o desafio a enfrentar, a sua vitória final depende de você usar ou não as armas espirituais que Deus lhe concedeu. Portanto, se quer viver com mais que vencedor nessa vida, as palavras de Paulo em Efésios 6:13 devem definir a maneira como você enfrenta cada situação. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Perguntas para o nosso crescimento pessoal. Primeiro, o que significa orar sem cessar? Como você pode obedecer a essa ordem em sua vida diária? Quais são as características da oração da consagração? Você consegue pensar em um momento marcante de sua caminhada espiritual em que fez esse tipo específico de oração ao Pai? Como sua vida mudou em resultado dessa oração? Terceiro, qual é o elemento principal da oração de petição? Em que tipo de circunstância uma pessoa poderia fazer esse tipo de oração? Qual é o pré-requisito vital que você precisa cumprir antes de poder fazer a oração da autoridade? Quinto, por que é tão importante obedecer à ordem bíblica de dar graças em tudo por meio da oração e ações de graça?
Glorificado seja o nome santo do Senhor. E aqui se finda mais um livro. E que a presença do Espírito Santo, ela possa estar aí em seu coração, te direcionando, te fazendo entender e compreender cada palavrinha dessa, te mostrando o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele está de braços abertos, esperando por nós. Fique com Deus e até um próximo dia com um próximo livro, se assim o Senhor Deus conceder.